Diáspora africana é o nome dado a um fenômeno histórico e social caracterizado pela imigração forçada de homens e mulheres do continente africano para outras regiões do mundo. Foram aproximadamente 12 milhões de africanos trazidos às Américas. Deste número expressivo, 40% desembarcaram no Brasil, marcando a história do país pela diversidade cultural, étnica e social. De acordo com a historiadora Ana Luísa Melo Santiago de Andrade, doutora em História pela USP, para pensar a diáspora africana é preciso destacar as regiões portuárias. Tais regiões marcaram a entrada desses indivíduos em novos mundos e, por serem locais de chegada, eram também marcados pelo contato e pela mistura de diferentes realidades. Sejam bem-vindos ao CUT na TV. Não tem mais cabimento deixar que outros façam o próprio julgamento das coisas que se passam. Meu povo vá para as ruas mostrar que tem memória e seja a letra viva de uma própria história e mande dispersar aquele temporal, retire o seu direito que ficam no papel, volte a olhar para o céu, fazer canção para a lua, a rua é tua, povo. Meu povo, vá para as ruas. Então... Eu ia a caminho de casa, mas dei uma queda de asa ao ouvir uma batucada diferente. Quem tem tempo não se atrasa, à tarde estava uma brasa e aquele samba também estava quase fervente. Parei junto ao meio-fio, que é próprio do meu feitio chegar. O pessoal está estranhando aqui a roda de samba com esse lançamento de livro, com essa informalidade absolutamente carioca, absolutamente crioula. Nós estamos fazendo isso aqui há muito tempo, não é agora que nós estamos fazendo. É assim que rola, a literatura de mão dada com samba, o pensamento junto com a ação cultural sem parar e a alegria sempre predominando, a ironia, o bem-estar, a felicidade, os amigos todos reunidos. Mas enquanto houver samba, a alegria continua, a alegria continua, a alegria... Salve o Rio de Janeiro, onde a gente faz um lançamento de um livro numa tarde dessa, no meio da rua. Uma roda de samba, né? Rio de Janeiro, né? Dá licença, dá licença. O nosso convidado de hoje é publicitário e jornalista, especialista em legislação cultural e políticas públicas, com foco nas áreas de cultura e cidadania. Hoje é o responsável pela Secretaria Executiva da Comissão Carioca de Promoção Cultural, ligada à Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. E também conselheiro municipal de cultura, representando o poder público municipal. Além disso, também atuou na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no Jornal do Brasil e na Petrobras. Hoje nós vamos conversar com o jornalista e publicitário Edu Nascimento. Edu, prazer enorme te ter aqui, muito obrigada, é um prazer. Olha, eu que agradeço, me sinto honrado, feliz, assim, CUT, né, tá no meu álbum de figurinhas, assim, sou muito fã e acho que é nota 10 essa iniciativa. Maravilha. E vamos conversar um pouco sobre essa sua trajetória, né? Jornalista, agora atuando aí na área pública, né, de políticas públicas, como é que foi essa transição, os desafios dessa área? Olha, eu, moleque, assim, vou fazer até uma declaração aqui. Eu, moleque, sempre curti a área da comunicação, as atividades culturais, né? Minha família é ligada à fundação do Renascença Clube e lá tinha uma figura jovem muito proeminente chamada Filó. Filó, porque para quem não sabe é o nosso diretor. Que fazia, acontecia, então me inspirei muito nele e eu virei jornalista por causa do Filó. Né, que fazia aí atividades, fazia várias coisas, e ali foi uma referência. E a partir daí eu comecei primeiro trabalhando na área da política,
né, da política eleitoral, do marketing político, e daí passamos para a discussão legislativa de geral da cidade, e aí, alguns anos, exatamente há 10 anos atrás, eu estava no parlamento, e aí acabei cuidando dessa área da educação e da cultura. E verifiquei que nesta relação a cultura era meio que o patinho feio. Quer dizer, 95% das demandas são da área de educação. E aí, a partir daí, eu comecei a atuar no sentido de incentivar e incrementar o debate sobre as regras do jogo na área da cultura, principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, foi uma experiência importante, tivemos conquistas muito marcantes. Né? Por exemplo, a primeira iniciativa bacana disso foi a questão da região portuária. Né? Eu atuando no Legislativo Municipal, a gente conseguiu fazer uma concertação, ou seja, um diálogo entre o poder público, executivo, legislativo e a sociedade civil, para a elaboração de regras que garantissem a revitalização cultural da região portuária, com todo aquele boom que aconteceu de obras e investimento. Então, isso foi uma coisa importante. Né? Eu acho que o principal momento é o diálogo entre as partes diferentes para um objetivo comum. Né? Depois a gente trabalhei na articulação e na coordenação da aprovação da Lei de Incentivo Cultural, né? Considerada por muitos a melhor lei de incentivo do país, que também foi um processo de concertação. Ela começou com uma crise, né? Na qual o modelo anterior gerava uma fila enorme para os produtores culturais. Você tem a noção, se a gente anunciasse que era dia 1º de janeiro a abertura de um edital, as pessoas em 25 de novembro já ficavam lá. Né? Então a gente trabalhou na mediação do conflito e, a partir do conflito, um debate entre as partes para a elaboração de uma proposta de lei, né, que estabelecesse, eu sempre falo muito das regras do jogo. Então isso foi importante, um marco para a cidade do Rio de Janeiro. E a partir daí eu comecei a estudar e ler outros processos semelhantes como esse. E agora a gente tem uma novidade importantíssima. Estamos na boca do caixa aí, vamos estar discutindo e fechando agora em fevereiro o Sistema Municipal de Cultura, né, onde nós vamos ter a possibilidade de ter o Plano Municipal de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura, que são novidades na cidade, uma coisa que todo mundo defende há 16 anos, desde nosso querido Gilberto Gil virou ministro da Cultura e pensou uma política permanente para o setor. Agora, na cidade do Rio de Janeiro, a gente vai conseguir desenvolver isso. Né? Porque o que acontecia? Né? Geralmente, as políticas culturais, elas são muito marcadas pelo perfil de quem senta na cadeira. Sim. Era isso até que eu queria comentar, que acho que um ponto marcante é política permanente, né? Independente de gestão, Exatamente. É uma política que funciona. Esse acho que é o grande desafio, para a gente ter as intempéries da discussão da sociedade nas suas escolhas, mas que os determinados setores eles avancem. Então, o que aconteceu? Voltando à sua pergunta da minha trajetória, eu comecei trabalhando nessa área, trabalhando nas questões políticas, e depois de fazer o que se dizia no trabalho político, se tornar realidade. Então, a forma disso acontecer são através da discussão legislativa das leis, que determinam a regra de como as coisas vão acontecer. E aí você tocou num ponto que eu acho muito interessante, que me chamou a atenção, é a questão do diálogo. Você acha que, de repente, essa sua bagagem com a área de comunicação, de saber comunicar, de saber articular, porque de um lado está o poder público e do outro os produtores, né, a cultura, a arte, e precisa articular essas duas pontas aí. Talvez a sua bagagem de comunicação tenha ajudado nesse com certeza, diálogo. Assim, a minha vivência de ter trabalhado na área de comunicação, né, em poder público, empresas, você tem que unir partes. Isso. Né? Você tem que ser aquela amálgama que vai colar para dar liga. Então, esse trabalho da comunicação, que eu considero também uma linha de comunicação, que a gente chamaria de relações institucionais e coisas do gênero, são fundamentais. Porque muitas vezes a distância entre o sucesso e a materialidade de uma vontade de muitos, né, e o papel, muitas vezes você conversar e aparar as arestas. E muitas vezes não são só duas pontas, não. São muitas pontas. Né? Tentáculos. Muitas pontas. Se você fazer isso, está unido, né? Ou pelo menos está consertado para um bem comum. Agora, como é que você lida também com a questão da cultura, né, dos grupos culturais? A gente tem grupos, às vezes, que lá no Campo Grande, que estão retirados do centro da cidade, que têm dificuldade de chegar até o poder público e são culturas que precisam de apoio, de investimento e de voz até. Sim, com certeza. Como é que vocês pensam nesses grupos que estão, talvez, um pouco mais distantes, né, de chegar aqui no poder público? Acho que o grande barato
nosso, né, é a diversidade e a pluralidade. Eu acho que você tem que fazer as pontas, diversos atores, diversos realizadores estarem na mesma mesa conversando sobre os seus pontos de vista. Né? No processo da lei de incentivo, a gente teve um diálogo que foi bastante interessante, porque nós tínhamos diversas áreas, linguagens culturais e diversos tamanhos de produtores. Então você tinha do cara que tinha um projeto menor, de foco numa ação comunitária, o cara que era a maior bilheteria do cinema brasileiro. Então você tinha essas diferenças todas, que todos têm que estar na mesa, no sentido da proporcionalidade, que é do interesse de cada um. E hoje a gente conseguiu uma coisa muito bacana. Em 2017, a gente iniciou um processo que foi a 3ª Conferência Municipal de Cultura. Né? E o que acontecia? Paradoxalmente, o Rio de Janeiro, que é uma cidade conhecida internacionalmente pela sua produção cultural, a relação da representação dessas pessoas era muito meio capenga, muito rame-rame, não era uma coisa bacana. Sólida, não. A gente encarou um desafio, por muitos uma maluquice. No cenário atual que nós temos dessa instabilidade política e dessa dificuldade econômica, a gente topou o desafio de fazer um debate pluralizado e territorializado. O que significa? Nós fizemos uma discussão em todas as regiões da cidade. Vocês foram até os locais? Todos os locais, e fazer com que esses realizadores tivessem sua voz e vez respeitada de forma proporcional. Acho que um símbolo é que toda essa caminhada que nós fizemos em 2017 começou em Sepetiba. Nós fizemos questão de começar em Sepetiba. Muitos nem sabem que Sepetiba é um bairro da cidade do Rio de Janeiro. É bem distante do centro. Exatamente. Então, a partir daí, fizemos essa caminhada com diversos lugares, Zona Norte, Jacarepaguá, né? E buscando sempre a diversidade. Né? Fizemos encontros na Zona Sul, mas fizemos uma comunidade. Entendeu? E fizemos um debate sobre cidadania no momento que uma comunidade estava conflagrada. Então, isso assim, é importante de você trazer todos em todas as suas situações. E acho que essa vai ser a grande novidade. E o que resultou isso? Qual foram os resultados? A gente conseguiu 2 coisas importantes. Né? Ter feito todo esse processo da conferência que estabeleceu propostas e uma visão territorializada da cidade. Né? Segundo, a representação dessa atuação política cultural. Né? Hoje o Conselho Municipal de Cultura é representado de 24 conselheiros, eu tenho 8 da Zona Oeste, 1/3 dos conselheiros é da Zona Oeste. Eu tenho 70% de mulheres e 60% de afrodescendentes. Literalmente eu tenho conselheiros de Sepetiba ao Leblon. Então isso faz toda a diferença na hora de você pensar como vão funcionar as regras do jogo. Isso você está querendo reforçar que tem representatividade de todo mundo lá nesse conselho? Com certeza. Isso é uma grande novidade. Né? E assim, porque esse é o elemento que vai fazer, quando você vai discutir o que vai ser feito para frente, se não tiver ali a pessoa participando, cada um defendendo as suas perspectivas, fica fora. Né? Então, acho que isso foi bem bacana nesse processo, e a comunicação e o diálogo fundamental. Então, o conceito de tudo isso é construir juntos, é trazer o olhar diversificado, diferente de cada região, de cada local, dos produtores em suas dimensões, né, pequeno, grande, porte, para construir junto uma política permanente. Com certeza. Né, parece que é uma coisa simples, bobagem, não é. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o que eu sempre faço quando a gente vai discutir algumas questões sobre a questão afrodescendente, por exemplo. Né? Eu fiquei no Legislativo Carioca uns quase 8 para 9 anos, na Comissão de Educação e Cultura. Sabe quantas vezes a Lei 10.639 sobre ensino de História da África foi colocada em pauta? Não faço a mínima ideia. Dá um número. Ai, sei lá, umas 60 vezes, 70 vezes? 1,5 vezes. Nossa. Meia. Quando fizemos um debate sobre ensino religioso, a nossa querida e saudosa intelectual professora Zoida Trindade colocou a discussão dentro do contexto da pluralidade das religiões, e uma vez, sabe quem reivindicou? A Associação Nacional das Escolas Católicas. Ou seja, nós estamos falando do Rio de Janeiro, né? A maior rede de educação na América Latina, 1.600 escolas. Se você não tiver uma política de educação, de cultura, referendada na igualdade racial e políticas afirmativas desse jeito, nós não temos nada. Mas tinha gente representando nesse conselho que Eu cuidava do passado. Do passado. Do passado. Então isso reflete que era sem ter a representatividade. Exatamente. E o ponto está aí. Exatamente. E hoje, qual é a novidade? O atual conselho tem várias comissões. Uma dessas comissões está discutindo a Lei 10.639 e políticas afirmativas dentro da cultura. Agora,
todas essas representações, elas acabam se tornando manifestações culturais. Sim. E todas elas têm o seu direito e o seu espaço e têm que estar representadas e tem que acontecer na cidade. E um ponto, precisam ser respeitadas. Com certeza. É isso, gente. Eu fico por aqui. Daqui a pouco tem mais Edu Nascimento. Até já. Hoje nós estamos conversando com o jornalista e publicitário Edu Nascimento. Edu, a gente falou aí logo no início, né, da sua trajetória, né, a caminhada aí para o lado das políticas públicas. Agora vamos trazer um pouco essas referências, né? Relembra pra gente, traz um pouco de como começou essa luta, né, pela nossa cultura, as nossas raízes, até mesmo a questão da cultura africana representada na questão política. Eu acho que não tem como falar isso sem falar de Abdias, né? Acho que é uma referência, né, de estar lá na criação, na formulação do Teatro Experimental do Negro e depois ocupando uma carreira como senador da República, né? Acho que isso é uma referência de quem estava ali brigando para estar dentro do jogo e colocando as nossas vertentes. Acho que isso é um dado importantíssimo com outras iniciativas que também ocorreram. Acho que é um dado muito bacana. Você fala sempre das regras do jogo e isso me vem assim logo na cabeça, jogo de futebol, mas que só tinha um lado jogando. Eu acho, eu me corrija se eu estiver errado, a gente não estava muito nesse jogo, acho que a gente está entrando agora, é isso ou não? É um pouco, porque acaba que muitas vezes esse debate, essa discussão é muito chata. Né? Muito, né? Eu sou acusado por alguns amigos, você é um legalista, eu falo, sou mesmo e tal, mas é a percepção de ter vivido e ter experimentado encontros e discussões que definiram como as coisas aconteceram e perceber que se as pessoas não estão ali na mesa, se não estão participando, acabam ficando de fora. Né? Então, muitas vezes, nós, por exemplo, nós temos do ponto de vista da realização, nós, afrodescendentes cariocas, acho que é algo inequívoco em termos de referência do país e do mundo. Né? Mas muitas vezes a gente não está participando desse negócio. Vou dar um exemplo para o turismo. Né? Turismo que é uma coisa importante, uma atividade econômica que gera recurso, gera desenvolvimento. Então, recentemente eu estive indo lá na região da Zona Oeste, Padre Miguel, lá no Ponto Chique. Sim. Fui assistir uma roda de samba lá, conhecida, famosa e tal, e quando eu cheguei lá no local, qual foi a minha surpresa? Esta roda de samba badalada e tal não era a roda de samba. Ela uma entre 4 e 5 rodas de samba, mais atividades que tinha. Era um domingo, 9, 10 horas da noite, lá, rua cheia, tinha charme, tinha música, tinha gastronomia de rua, tudo fervendo. E por que não isso daí não ser um grande roteiro turístico, onde seja um jogo de ganha-ganha? Né? Quer dizer, por que não fazer dessa atividade, quanto outras atividades, um jogo de ganha-ganha do ponto de vista econômico? Né? Quer dizer, aquela atividade ali poderia ser uma atividade que gerar não só aquele conjunto de pessoas que já está habituado a frequentar aquele local, como um roteiro turístico da cidade. Então, por exemplo, algumas pessoas tiveram uma reunião com representantes da indústria do turismo e eles colocaram o seguinte, né? Eles estão com dificuldade da ocupação dos quartos frente ao número que foi criado para a Olimpíada e dizendo o seguinte, o modelo de ocupação do Rio de Janeiro, tracinho, Réveillon, Carnaval, Praia Zona Sul, não dá mais conta, tem que gerar mais coisa. E por que não? Exatamente. Zona Norte está aí, Zona Oeste está aí, outras áreas da cidade. O Kanye West, o Will Smith, quando vieram para cá, para o Brasil, foram para o Meia, foram para Madureira. Madureira. Foram para Orleans. Então, assim, são roteiros onde você tem a cultura negra ali fervescente, crescente. Então, são opções que podem ser criadas. Né? E muitas vezes você tem as atividades ali da ponta que ficam acontecendo e na bravura e na disposição dos nossos realizadores culturais, mas eventualmente não estão ali. A gente perde em termos de potencializar essas iniciativas para que seja algo de uma política de desenvolvimento, de inclusão, algo que cresça. Né? Porque ela fica ali na ponta, mas ela não desenvolve, né? Exatamente, ela fica desarticulada. Né? Ela acontece... E aí entra o poder público, as políticas públicas. E acho que a sociedade tem que provocar o poder público para que faça dessas iniciativas que a gente está olhando um circuito, né? Que façam coisas
dela, que elas possam gerar benefício a todos. Isso é um exemplo, mas temos outros aí que podemos fazer aí e colocar. Da gastronomia também, outra atividade, né, bacana. Vivemos um mundo da economia de serviços e nossa representação tem uma série de iniciativas que podem acontecer. E aí, em relação à iniciativa, vou resgatar lá no inicinho da nossa conversa, você citou Abdias Nascimento. Existe aqui, né, a iniciativa do Abdias, que foi do Teatro Experimental do Negro, e a gente vai ver, né, um pouquinho agora, acompanhar aqui. Um ano em Buenos Aires, trabalhando com o Teatro Del Pueblo, ele se preparou para isso. Mas quando voltou ao Brasil, ele foi preso, condenado à revelia por ter resistido ao racismo anos antes. Na penitenciária de Carandiru, ele criou o Teatro do Sentenciado. Os presos criavam as peças, fazendo eles mesmos as músicas, os cenários e figurinos. Eu tirei da prisão essa gente toda que estava tempos naquelas solitárias. Tudo para fazer teatro. Então, eu botava aquela gente toda que era aqueles criminosos perigosos. Estava lá cantando cançonetas. Estava lá. Nós tivemos 3 peças. Na quarta, que ia ser a minha peça, Zé Bacoco, eu fui solto, porque eu fiz o recurso. Mas eu me lembro do juiz. Mandou soltar na mesma hora. É um absurdo, nem era condenado pela justiça dos homens, era a justiça militar. E como é que estava na penitenciária? Mandou soltar. A gente vê, né, até uma emoção na fala dele do início, dessa luta, né, pelo teatro, né, experimental do negro. O negro tinha que ter o seu espaço. A gente ainda luta por isso até hoje, né? Não, com certeza. E acho que vale pensar de uma forma invertida. Né, a diversidade como fator de crescimento e desenvolvimento. Então, por exemplo, o que Abdias conta a história da disposição do que ele enfrentou para manter o Teatro Experimental do Negro, vamos inverter hoje, né? Eu tenho uma amiga que é jornalista, também atua com teatro, com teatrão, grandes atores, e ano passado ela me dizia, ano retrasado, né, 2017, dizia que as peças badaladas do Teatro do Rio de Janeiro, quando tinham metade da ocupação, estavam felizes da vida que estavam tendo metade do público. E, ao mesmo tempo, tinham alguns espetáculos de temática negra e de atuação de elencos negros que estavam explodindo, né? Teve o Topo da Montanha, do Lázaro, com lotação a 3, 4 temporadas, o Cartola, o Mercedes, né? Várias iniciativas, e hoje, virou 2018, e você teve um boom da cena do teatro negro na cidade, com vários espetáculos, várias apresentações, e todos eles lotados. Né? O Pequeno Príncipe Preto, lá do nosso querido Rodrigo. Sucesso total. Enfim. Então, na verdade, quem estava com problema não era o teatro. Quem estava com problema é aquele teatro meio europeizado. Agora, o teatro que fala para o povo, que tem a representação da sua pluralidade, está explodindo. É o que o pessoal chama hoje de black money. Né? Quer dizer, ou seja, Abdias, há tantos anos atrás, foi o pioneiro de um elemento hoje que é a novidade. Né? A novidade, esse tipo de teatro trouxe outras pessoas que não estão indo tradicionalmente ao teatro, trouxe ele para a cena. Então foi inovador, um pioneiro. Né? Então enfrentou toda a diversidade para garantir a diversidade nessa produção. E acho que esse que é um grande caminho que a gente tem. Né? No caso do teatro, a gente já avançou muito. Né? E acho que a gente tem que avançar no audiovisual. Teve lá aquele levantamento da UERJ, lá do GEMA, depois a Ancine fez uma outra pesquisa, né, e mostra lá que tem um percentual absurdo do cinema brasileiro onde a mulher negra não aparece. Então, e quando aparece, são papéis estereotipados. Né? Mas assim, se você pegar, né, tanto da estrutura dos cargos de direção, da estrutura do audiovisual, a proporção do homem, dentro desse cenário, né, da diversidade, o homem negro aparece com 2%. A mulher negra é 0%. É 0%. É a base lá da pirâmide. Né? A gente está falando das grandes produções do cinema. Então, acho que no teatro, aqui no Rio de Janeiro, esse ano de 2018, né, mostrou que fazer de uma forma diversa e plural traz público. Né? Talvez tenha um outro público que já se cansou desse iniciativa, mas o teatro negro
que Abdias lançou no passado, esse teatro hoje é novidade, conseguiu trazer. Né? Eu falo, então, a diversidade como um fator de crescimento, de desenvolvimento é fundamental. E talvez aí também tenha uma outra palavrinha que até a gente comentou no início, que é a representatividade. Sim, com certeza, com certeza. Isso traz também o público, né, de você se ver no palco, de ver as suas histórias, a história do seu povo, da sua gente, e poder trocar, né, um pouco disso com o outro, que é um espaço que você quase não pertencia, era isso. Concordo, número, grau e gênero. Tivemos vários exemplos daqui e internacionais, né? Acho que vale. Eu sou um menino grande, sou fã de história em quadrinhos. Eu tenho em casa um baú, prateleira, acho que até vou fazer um museu do quadrinho. Tem o Pantera Negra? Tem Pantera Negra, né? Que foi a grande novidade. E o que muitos talvez se tenham atentado, né? Porque o Pantera Negra é um personagem da Marvel, que é da Disney. Então, assim, que eu acho que para mim a grande novidade não é o lado do ponto de vista revolucionário, é do lado comercial. Do ponto de vista comercial, quer dizer, olhar a representatividade, a diversidade é algo fundamental que gera mercado, que gera desenvolvimento. Impacta diretamente na economia. Com certeza, com certeza. Então, acho que a gente, nós, afrodescendentes, realizadores, olharmos nisso como o que você falou da representatividade, acho que é um grande fator de desenvolvimento. Uma área que eu sou muito fã, por exemplo, a gastronomia. Né? A gastronomia, se você falar assim, onde é que eu vou comer um acarajé aqui na cidade do Rio de Janeiro? Pô, você tem a estrutura das barracas, das baianas, você não tem um estabelecimento e tal. Nós tivemos um super bacana na Praça da Bandeira, que fez um sucesso danado e virou eu chamo até eles de centro cultural, nossos amigos de lá, um abraço minha querida Dida, Canu, Tiago, a família toda. Depois vocês tiveram várias atividades ali, nossa querida Dandara, filha da Jurema. O Afro Gourmet. O Afro Gourmet, ou seja, tem lá na zona portuária lá o Omolocum, da Leila, minha querida também. Então assim, você tem hoje, se você parar para botar no papel, você vai ter um circuito de comida afrocentrada. Isso é um ativo, entendeu? Então isso gera desenvolvimento. Tem a representatividade, o lado do ponto de vista político, mas também gera desenvolvimento, porque são novidades. Sim. E acho que essas oportunidades que a gente tem que olhar a cultura como um caminho para o desenvolvimento humano. E como um desenvolvimento econômico Sim, também, porque com isso atrai certeza. turista, movimenta a Sim, com cidade, certeza. todo mundo ganha, fornecedor, todo mundo que está ali trabalhando, faz rodar a roda. Não, né? eu acho fundamental, é um jogo de ganha-ganha. Eu tive conversando com um professor, Jonathan Sprague, da Universidade de Newcastle, no Reino Unido, sobre indústrias criativas / economia criativa / economia da cultura. Né? Estamos conversando de ter parcerias Brasil, Grã-Bretanha e outros, exatamente neste lado, de você pensar essa economia de serviço, esse lado do desenvolvimento, nessas mais variadas formas que nós temos aí, como um caminho de desenvolvimento econômico do nosso povo. É isso. Edu, só agradecer. Eu que agradeço aí. Muito valeu, obrigada, Courtney. valeu mesmo. É um prazer, assim, um carinho muito grande por você. Aprendi muito já com você, aprendi mais aqui ainda hoje. Eu que agradeço. Obrigada, viu? Sou fã do Courtney e quero o Courtney na televisão, no tablet. É isso, exatamente. Né? Em todos os cantos. Hoje eu conversei com o jornalista publicitário Edu Nascimento. E para rever esta entrevista e todas as outras é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.courtney.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos mais uma vez juntinhos. Até lá! Courtney é a oportunidade de ensinar tudo aquilo que eu aprendi.